Irmãos, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, nesse encontro tão abençoado e tão preciso, né? O último culto de homens eu não pude estar, fui impedido de estar, mas pela graça de Deus hoje estou aqui. Eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui? Eu confesso que a minha expectativa, eu sou um homem de pouca fé mesmo, minha expectativa era menos pessoas. Graças a Deus e de vocês estão aqui, muito obrigado por estar aqui. Eu creio que nos próximos que virão, né, vai ter mais gente, mas como nós sabemos, né, a quantidade, nós queremos sim a casa cheia, mas o que importa é o que o Senhor está compartilhando conosco que estamos aqui. Então, o Senhor não é um Deus de por acasos, né? Então eu acredito neste dia que era para estar aqui quem está aqui. Amém? Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu bloco de notas, se você quiser anotar durante a mensagem, eu creio que o Senhor vai falar conosco. Amém. E assim, irmãos, culto de homens, né, encontro de homens, GC de homens, né, lugares onde nós estamos somente entre nós, é muito importante, muito edificante, principalmente por causa dos dias que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo em tempos totalmente corrompidos, né? Então nós precisamos estar juntos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos fortalecer na fé, sabe? Então eu creio que Satanás ele está furioso, porque nós estamos aqui hoje juntos, né? É um lugar onde nós temos mais liberdade para falar sobre algumas coisas, né? Coisas que dá para falar no culto de homens, nem sempre dá para falar num culto de, né, congregacional, um culto de domingo, né? Então eu creio que é muito importante, gente, esse culto, né? Então se você sei lá, depois puder tirar uma foto ali, postar no seu Instagram, marcar a igreja, isso fortalece muito, porque, né, como o Gilmar estava me falando ontem, é verdade, o Instagram da igreja alcança apenas as pessoas da igreja, mas o meu Instagram alcança os meus amigos de fora, o seu alcança os seus amigos. Então sempre é bom a gente estar, né, compartilhando. Se tiver um versículo que chamou a sua atenção, você escreve lá e compartilha, amém? Porque é muito essencial, queridos, esse culto, nós estarmos aqui hoje. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Muito obrigado, Luciano. Tinha uma caneca mais gospel, não, irmão? Ó, logo uma ponto 40. 1 Timóteo 5. Vou falar, nem precisa. Eu vou falar por causa do tá gravando, depois a gente vai liberar o pessoal assistir. 1 Timóteo 5, verso 8. E assim, por que, irmãos, antes da gente ler, por que é importante nós estarmos reunidos entre nós, homens, aprendendo sobre a palavra de Deus, aprendendo sobre coisas de homem, coisas de pai de família, coisas que nós temos em comum? Porque o mundo ele está vindo sedento em cima das nossas crianças, em cima das nossas famílias. Então nós precisamos estar afiados, irmãos, precisamos estar engatilhados, né, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. E 1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Então aqui Timóteo, se você for ler o contexto, ele está falando diretamente para os homens, ele não está falando ali para todos que estão ouvindo, não, para os homens. Então ele está falando, se um homem não tem cuidado dos seus e principalmente os da sua casa, ele é pior do que o incrédulo. Então assim, para a gente poder cuidar, para a gente poder fazer esse papel que a Bíblia manda a gente fazer, nós precisamos, queridos, estar inseridos
no corpo, sabe, inseridos no corpo, que eu quero dizer o quê? Na programação da igreja, cultos, né, de domingo, esses encontros que nós temos, que é muito edificante, né? Então, por quê? Porque nós precisamos cuidar deles, sabe, nós não podemos ser esse homem que o apóstolo Paulo disse que é pior do que o incrédulo, e para isso nós precisamos dar muita importância em aprender sobre as coisas de Deus, sobre o que a Bíblia pede para nós fazermos, amém? Vamos começar a mensagem. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto, e o tema dessa mensagem, que vai ser bem objetiva e pretendo ser bem claro, se chama 3Ps, né? 3Ps. E aqui nós vamos falar de 3 funções, 3 papéis que o homem tem dentro da sua casa, dentro da sua Bíblia, dentro da sua família, segundo a Bíblia, segundo a ótica, a visão da Bíblia. 3 papéis que nós temos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, 3 responsabilidades que nós temos, amém? Com certeza deve ter muitas outras, mas eu acredito que essas 3 aqui é uma das essenciais, assim, uma das coisas que nós precisamos, sabe, poxa, eu preciso começar a cumprir esse papel, amém? 3Ps. Primeiro papel, querido, que nós precisamos ser dentro da nossa casa, o papel que nós precisamos tomar, quem nós precisamos ser, nós somos o protetor da nossa família, o protetor, aquele que protege, né? Uma das mensagens que o pastor ministrou nessa série que nós estamos, ele disse uma frase assim: a nossa esposa tem que olhar para nós e ver escrito segurança em nossa testa. Então, se nós precisamos ser aquela pessoa que a nossa esposa e os nossos filhos olham e se sintam seguros, sabe, aquela sensação de que, nossa, ainda bem que ele chegou do serviço, sabe, aquela paz. Então, isso tem a ver um pouco com proteção, né? E assim, primeira coisa que a gente vai passar nessa parte aqui é a proteção literal, é a proteção física mesmo, sabe? Se você for ver Jesus, queridos, ele, para proteger a si mesmo, ele não levantava uma mão, né? Para proteger a si próprio, tanto que ele foi crucificado, Jesus apanhou, cuspiram na cara do nosso Senhor, e ele, a Bíblia fala que ele foi como uma ovelha muda ao matador, ou seja, ele não disse um A. Porém, para proteger o seu povo, aqueles que ele ama, ele é um leão, entende? Então assim, por isso que Jesus é cordeiro e leão. Ele é cordeiro para defender a si, mas ele é leão para defender aqueles que são seus, ou seja, os da sua família, os vulneráveis, entende? Então, o homem, ele muitas das vezes, ele, né, cumpre aquela passagem que Jesus disse: se alguém bater na sua face direita ou esquerda, dá outra para ele bater, né? Então assim, Jesus manda, quando a ameaça é para nós, ele manda nós sermos cordeiros, ovelha. Mas a Bíblia diz assim, em Efésios 5:25, não precisa abrir: maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Jesus, né, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele está falando que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Jesus amou a igreja e se entregou. Olha para você ver o ponto que Jesus chegou para proteger os que são seus. Ele deu a sua própria vida. Tá entendendo? Então assim, nós passamos muito por isso, né, irmãos? O homem, ele é aquele cara que não gosta de levar, né, desaforo para casa, né? Eu falar para vocês, irmão, uma das minhas provas assim é no trânsito, cara, de verdade, assim, eu me irrito demais, assim, então eu tento ficar mais tranquilo, né? Poxa, eu vou mais de boa, mas porque tá na minha carnalidade, querer me proteger,
Eu tava conversando com o Emerson hoje, o cara acelerou do lado dele e já quis postar racho com o cara. A gente é assim. Só que assim, para proteger a nós precisamos ser um cara paciente mesmo. Vai embora, vai com Jesus, né? Eu tenho que chegar no lugar na hora que eu preciso. Eu vou chegar no lugar que eu estou indo na hora que eu preciso chegar e ponto. Estou dando o exemplo. Porque se você for parar para pensar, né, você se coloca em um perigo, né, como a gente estava conversando com o Emerson hoje, por conta de bobeira. E existem pessoas que você realmente precisa proteger, entende? Então assim, muitas das vezes nós somos inconsequentes conosco, sabe? Ao ponto de entrar em perigo e nós não pensamos naqueles que precisam de nós, realmente. Sabe, nós temos uma missão. E essa missão não é proteger a nós mesmos, mas é proteger aqueles que o Senhor nos deu, a nossa família, os nossos filhos, né? Então a primeira parte é essa. Nós precisamos, sabe, para defender a nós mesmos, ser como Jesus, cara. Sabe, ir para o matadouro, infelizmente, ouvir desaforos, né? No serviço, nós muitas das vezes ouvimos o que não queremos ouvir, e faz parte, cara. Estava conversando com o Anderson ontem. No meu serviço os caras zoam demais. Quando os caras querem me irritar, os caras sempre falam de igreja, de religião. Chama de Silas Malafaia, chama o pastor de Valdemiro. Então, zoeira, vai roubar as velhinhas da igreja, entendeu? Então assim, cara, eu vou me estressar com um cara desse, entende? Agora, quando tem a ver com a minha esposa, minha filha, aí não, cara, entendeu? Aí eu preciso ser alguém que vai protegê-las, porque é o mandamento de Jesus, sabe? Se entregar, sabe? Proteger ao ponto de se entregar. Martinho Lutero, ele diz uma frase assim: o pastor, e todos nós aqui somos pastores, com P minúsculo, você é o pastor do seu lar, nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente. Mas o pastor, ele tem duas vozes: a voz para direcionar as ovelhas e a voz para expulsar os lobos, entende? Então assim, nós temos a voz que acolhe, né, que direciona os filhos, a esposa, mas nós também temos que ter a voz que expulsa os lobos, ou seja, nós somos ovelhas, mas leão para protegê-los, entende? E assim, queridos, nós vivemos num mundo tão caído que nós temos nós temos o perigo de entrar numa situação que nós realmente precisamos proteger literalmente a nossa família. Sei lá, uma briga de rua, um mal entendido, acontece. Pessoas sem Jesus no coração, pessoas que saem da sua casa para fazer o mal. Então, a nossa família precisa olhar para a gente e falar assim: poxa, estou em paz com esse homem de Deus, porque ele me protege. E assim, para a gente ir para a próxima parte, tem uma questão. E esse assunto a gente negligencia muito. E para a gente, queridos, ser um bom protetor, para a gente ser alguém que a nossa família se sinta segurança de estar conosco, nós precisamos cuidar de nós mesmos, sabe, fisicamente falando. Nós, homens, negligenciamos muito isso, sabe, isso é Bíblia, cara. Tem uma passagem, né, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Como você está cuidando do templo do Espírito Santo? Entende? Nós um dia vamos, né, todos aqui são jovens, todos vocês têm menos de 30 anos, mas um dia vocês vão ter 40, 50 anos, e como vocês vão estar lá? Entende? Então assim, é uma negligência que acontece da nossa parte. Não estou falando para você se tornar o rato de academia, né, o vegetariano, né, o cara que, né, não, queridos, mas os mínimos detalhes. Precisamos ter saúde, precisamos estar prontos, precisamos ser um tanque de guerra mesmo para defender os nossos. Se precisar, infelizmente, que Deus nos livre, mas se precisar, defender e proteger literalmente, cara, entende? A nossa esposa, a nossa família, os nossos filhos precisam olhar para nós e sentir paz no coração de estar do nosso lado. Mas precisamos nos cuidar, precisamos cuidar da nossa saúde, amém? E assim, só abrir um parênteses, essa questão de saúde, cara, interfere até mesmo na nossa vida sexual, entende? Então assim,
a nossa baixa autoestima, né? A nossa baixa estima, a nossa fadiga, tudo isso interfere no nosso relacionamento sexual com a nossa esposa, entende? E isso é comprovado cientificamente. Então, assim, um dia a gente vai ter, né, uma certa idade, então precisamos cuidar do tanque de guerra, amados, sabe? Precisamos levar a sério mesmo. Só abrir um parênteses aqui. Tem um versículo em Provérbios, se você quiser anotar aí, Provérbios 21, 31. E antes de ler, eu coloquei uma frase aqui, ó: não é certo a gente querer a guerra, mas também não é errado a gente estar prontos para ela. Entende? Você já se imaginou na grande tribulação? Imagina, chegar a grande tribulação, perseguição, e você aí, entendeu? Então nós precisamos estar prontos para esse dia, precisamos estar prontos para o confronto, para a batalha. Amém, amados? Diz assim, ó, Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Uma das nossas desculpas é que nesse assunto a gente pensa: não, eu confio no Senhor, o Senhor não vai permitir que algo aconteça dessa forma, ao ponto de eu ter que, sei lá, entrar num confronto com alguém para proteger a minha família. Mas a Bíblia fala, queridos, realmente a vitória vem do Senhor, mas antes ele fala: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. E quando o provérbio está dizendo isso, ele está dizendo, né, naquela época eles usavam cavalos para a guerra e tal. Então quer dizer que nós precisamos estar preparados de uma certa forma para, se chegar ao ponto de precisar protegê-los, nós vamos estar, né, vamos estar ali em cima, prontos. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, cara, sabe, vamos parar para pensar sobre isso. O tempo passa tão rápido, os nossos filhos estão crescendo, né? Eu quero curtir a minha família, curtir as minhas crianças, e para isso nós precisamos estar bem de saúde. Amém, queridos? Eu quero ver você com 80, 90 anos de idade aí, fazendo jiu-jitsu, né, não antes? Treinando lá, cabelo branco. Amém. Mas também, queridos, a nossa proteção, nosso papel de protetor da nossa casa, não é só uma proteção física, mas também é uma proteção espiritual. Vou ler para vocês aqui, não precisa abrir, se quiser só anotar, Lucas 21, 31 ao 34, vou ler aqui. Diz assim, Jesus dizendo para o Pedro, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então, nessa passagem, a gente vê, queridos, que é possível a gente, sabe, impedir um ataque de Satanás àqueles que nós amamos. A Bíblia diz que Satanás ia atacar Pedro e pediu para peneirar ele como trigo, mas por causa da intercessão de Jesus, isso não aconteceu. E Jesus disse assim: agora você, Pedro, faça a mesma coisa com seus irmãos. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência que o mundo espiritual, ele é uma batalha, ele é uma guerra. Se você for ler lá Efésios 6, a armadura, né? Então o mundo espiritual está acontecendo em todo o tempo, e nós precisamos ter essa consciência que a nossa esposa, os nossos filhos estão debaixo das nossas orações. Precisamos estar na brecha por eles, queridos. Sabe, o homem, ele precisa ser esse cara, sabe, que puxa o carro em casa mesmo. As irmãs, né, normalmente tem a fama da mulher de oração, mas, queridos, vamos mudar isso em nome de Jesus. Vamos ser o cara ali de oração, o cara que intercede. Sabe, a minha esposa, ela passou um problema muito sério de pedra nos rins, né? Os irmãos aqui sabem. Sofreu demais, cara, sofreu demais. Fez 2 cirurgias, uma atrás da outra. Nossa, foi uma luta, irmão, uma luta de verdade. Eu vi aquela menina, cara, chorar assim, ó, tipo, não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que no último culto,
tava tudo certo, eu ia ministrar. E aí, cara, 3 horas assim, mais ou menos antes do culto, ela sentiu uma dor assim, infernal assim, cara. Eu tive que correr com ela pro hospital. Não consegui estar aqui no culto. O culto foi uma bênção, graças a Deus. Mas, cara, eu tive o discernimento assim, irmãos, que foi, sabe, um ataque mesmo de Satanás, cara, contra a vida da minha família, cara. E nesse dia assim, eu me senti um pouco, sabe, triste por não ter esse discernimento e, sabe, no dia do culto estar ali em oração, sabe? Então eu lembro que depois desse dia, cara, eu fiz um voto, falei, ó, Sara, todo dia, antes de você dormir, eu vou botar a mão na sua cabeça e eu vou orar por você, cara, pela sua proteção. Por mais que seja uma oração simples, a gente tem uma autoridade muito grande no mundo espiritual sobre a nossa casa, irmãos. Qual foi a última vez que você botou a mão na cabeça da sua mulher e intercedeu por ela? Sabe, orou por ela? Sabe, eu fiquei tão traumatizado com essa situação que ela passou, cara, que eu peço a Deus, Senhor Jesus, não permita a Sara passar, sabe, por crise renal novamente, Senhor, pelo amor de Deus, porque foi horrível. E todos os dias, irmão, todos os dias, eu boto a mão na cabeça dela e eu oro por ela. Então, assim, esse é o nosso papel. Infelizmente, eu aprendi isso numa situação ruim, né? Nossa, foi sofrido demais. Teve que dormir no hospital. Ela já estava grávida. Então, e o último bebê que a gente perdeu por conta de pedra no rim. Estava tomando remédio muito forte, não aguentava de dor, a gente perdeu um filho, né? Então, o mesmo quadro, assim, tudo se repetindo. Eu, meu Deus, estou passando tudo de novo. A minha esposa grávida, né? Nossa, eu já estava assim, cara, acabado. Eu lembro que ela apertou minha mão e falou assim, amor, tô com medo e tal. Aí eu falei, cara, eu não posso chorar na frente dela, cara. Eu falei, não, amor, é tranquilo e tal, não sei o quê. Mas quando eu saí de lá, irmãos, indo pra casa e embora, parecia que, nossa, cara, acabado, assim, meu Deus do céu, não tô aguentando isso mais. E aí ela teve que pousar no hospital, e a gente intercedendo, eu pedi oração pros irmãos, a gente orando, e no outro dia ela expeliu aquela pedra. Graças a Deus, nunca mais teve crise renal. Mas o mundo espiritual, ele é real, queridos. Sabe, realmente Satanás se levanta. A Bíblia diz que ele é como um leão ao derredor buscando a quem tragar. Imagine só, tem um leão agora, irmãos. Todos aqui, a maioria que tem filho, tem um leão agora querendo tragar a vida do seu filho. O que você está fazendo? Entende? Olha pra você ver, mas a gente já assusta. Tem o Mateus, tem 4 anos. Tem um leão agora, cara, querendo tragar a vida do seu filho. A vida do Mateus, a vida da Rafa. Cara, isso é muito assustador, cara. Não sei se você tem essa consciência, mas isso é muito assustador. Meu Deus, eu tenho uma filha, uma princesa, cara, e tem um desgraçado, um leão, um derrotado que está querendo acabar com a vida dela. Então eu preciso ser um homem de oração, um homem que porta espada, um homem que esteja revestido com a armadura de Deus, irmãos. Vamos levar a vida de oração a sério. E eu falo isso para mim também. Estou aprendendo, queridos, estou na caminhada, sabe? Tem dias que é uma luta mesmo, você dobrar o joelho e tirar um tempo de oração, mas, cara, a gente precisa, cara, a gente precisa. Normalmente, quando está tudo bem, a gente não tem esse tempo de oração, sempre é nos momentos de crise, né? Então, a gente precisa, né? Para a gente passar para a próxima parte, o Diego conta um testemunho que o Miguel, né, quando nasceu, teve uma parada. O que ele teve? Deu uma convulsão. Tava prestes a morrer, cara, o moleque. E o Diego não estava do lado do filho dele, mas ele estava num lugar melhor, cara, do que estar do lado. Ele estava aos pés de Jesus. Ele conta que sentiu de orar e foi orar lá na capela do hospital lá, ajoelhou e estava orando. Quando ele voltou, aquele desespero, aquela correria, e deu tudo certo. Então, assim, olha para você ver, cara, o mundo espiritual é muito real. Então, irmãos, precisamos estar na brecha, cara, sabe? Todos os dias você e sua família têm livramentos, pode ter certeza, ainda que você não tenha orado, a graça de Deus, ela nos alcança. E, cara, nós temos livramentos, cara, todos os dias. Imagine se a gente levar a sério a vida de oração, intercessão. Amém? Bota a mão na cabeça dos seus filhos, da sua esposa, ore por eles, querido, ore por eles, mesmo que seja simples, mas faça isso. Amém? Isso é bom não só no mundo espiritual ali, mas é bom que a sua esposa, a sua família ore para você e fala, meu Deus, a minha filha hoje ela não dorme sem oração, porque desde pequeno
a gente acostumou ela assim, sabe? Oração e tal. Aí às vezes ela entra no quarto, eu tô orando, ela fala assim: ei mãe, o pai tá orando de novo, não sei o quê. Então, cara, é bom a gente criar, sabe, essa coisa dentro da nossa casa. Preciso aprender muito mais sobre isso, irmãos. Mas uma certeza eu te dou, cara, faz toda a diferença você ter uma vida de oração, intercessão pela sua família. Então, nós também somos protetores espirituais da nossa casa. Amém? E também, essa parte vou ser bem objetivo, nós precisamos também proteger emocionalmente as nossas esposas, né? Poupar de desgastes que ela não precisa ter, preocupações, sabe? Tem lutas, irmãos, que é do homem, e nós não precisamos ficar chorando as pitangas: oh, amor, vai dar errado. Não, vamos enfrentar, vamos em nome de Jesus, vamos lavar o nosso rosto, vamos pentear o cabelo e, mano, vida que segue, sabe? Eu lembro no começo do meu casamento, passei perrengue, cara, financeiro, cara. Rapaz, as contas atrasadas, mano, caía meu pagamento, o cheque especial comia, pagava a conta com cheque especial, mano, e só assim, cara. E não vou falar nada pra Sara não, senão ela vai querer voltar pra casa da mãe dela, né? Deixa eu ficar quieto na minha. Então assim, tem coisas que a nossa esposa não precisa passar. Uma mulher muito emocional, muito melindrosa, né? Então assim, queridos, nós precisamos chamar mesmo, sabe? Tem alguns problemas que nós precisamos falar com Jesus, com algum irmão. Eu costumo fazer isso, falo com os irmãos, né? Peço uma ajuda, uma orientação. Mas tem coisas que eu não compartilho com a minha esposa, porque eu sei que ela não tem uma estrutura emocional, sabe, para lidar. Então nós podemos poupar elas de alguns desgastes, entende? E não querer dividir a nossa carga com elas. Não, nós precisamos tomar a carga para nós e seguir a nossa vida. Agora, tem coisas, irmãos, que a gente precisa carregar, entende? A mulher, o homem, ele foi criado para realmente ir para cima, cultivar e guardar, como diz o tema, né, base do nosso GC, cultivar e guardar. Para isso nós precisamos poupá-las, amém? Proteger emocionalmente a nossa esposa, né? As nossas não, né? Só tem uma, né? Não dá conta nem de uma direito, né, Gê? Amém. Então, nós precisamos ser protetor, irmãos, na vida da nossa família, da nossa casa. Segunda coisa, segundo P, né? Que são 3 P's, né? Segundo, nós somos o provedor do nosso lar, biblicamente falando, tá, queridos? A Bíblia diz claramente que o homem é aquele que, sabe, que sai para caçar, aquele que provê. Ah, Lucas, mas é errado a minha esposa trabalhar? Não é errado, mas a Bíblia é clara que a responsabilidade é nossa, entende? Tem casos que o irmão perdeu o emprego, sei lá, passando uma situação, isso acontece com todos, mas a consciência de que, poxa, não pode ficar assim, eu sou o provedor, entende? Então nós precisamos ter essa consciência que nós somos os responsáveis em prover o nosso lar. No pão físico, né? Tem a segunda parte também, mas literalmente falando da provisão, né? Do trabalho, né? De você trazer as coisas para dentro da sua casa, colocar comida na mesa, né? Nós somos os responsáveis por isso, né? Se você for ver Jesus, ele é o Filho de Deus, irmãos, Deus encarnado. Ele desceu na terra, ele se encarnou. Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus, né? E Jesus, ele era um provedor do seu lar. A Bíblia diz que ele era carpinteiro, né? Ele tinha um trabalho. Então assim, Jesus não veio na terra e ficou só lá no quarto dele orando. Não, meu pai vai mandar a provisão. Não, eu vou trabalhar, filho. A responsabilidade é nossa, né? Então assim, nós temos que ter isso na nossa consciência. Não, cara, tá faltando alguma coisa, sei lá, vamos pra cima. Eu passei uma situação, cara, uma vez assim, muito constrangedora. Eu tinha um cartão do Satanás lá de crédito, que na verdade não foi culpa do Satanás, foi eu que fiz ele mesmo. E ele tinha uns juros do caramba, assim, cara, nossa, uns juros pesados mesmo. E eu usava ele e tal de vez em quando. Só que teve um dia que eu fui comprar umas coisas lá, cara, umas misturas, umas coisas, o bendito do cartão não passava, cara. Eu tava com a Rebeca, e a Rebeca tinha pegado a paçoquinha, cara. Irmãos, quebrado, pensa num cara quebrado, assim, sem
R$1 no bolso. E aquele constrangimento, cara, de ter que devolver as coisas, o mercado cheio. Meu Deus, que situação. A gente até quer colocar Deus na parede. Pô, Deus, eu sou seu filho, sirva a tua casa, né? Mas, cara, culpa minha. Então eu lembro que eu tive que devolver a compra. Eu meti o louco lá na mãe e falei: moça, tem que pegar o cartão lá em casa, não sei o que. Mas não tinha cartão, cara. Fiquei com vergonha mesmo, assim. Aí a Rebeca com a paçoquinha na mão, cara. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma paçoca pra minha filha, cara. Quebrado, mano, quebrado. Eu falei: não, filho, deixa aqui que a gente vai voltar e tal. E ela chorando, meu Deus. E a Sara, ainda bem que a Sara tava em casa, coitada. Ela saiu me bater no carro, coitada. Aí a gente saiu, cara. Eu entrei no carro, comecei a chorar assim. Falei: meu Deus, como que eu deixei a minha filha passar por isso, cara? Como que eu permiti a minha família passar por isso? Então, assim, esse dia eu decidi, eu falei: cara, eu nunca mais vou passar por essa situação, cara. Nunca mais. Prometi. Eu lembro que eu cheguei em casa assim, cara, quebrada. A Sara perguntou das coisas, eu falei lá, eu não queria nem conversar. Eu lembro que eu fiquei uns 20 minutos assim, ó, sentado na sala assim, ó. E ela fala: amor, para de bobeira, não sei o que. Porque o homem é orgulhoso mesmo, né, irmão? A gente se sente mal. E a Sara tava de boa e tal, mas eu fiquei muito mal por causa mais da paçoquinha da Rebeca, cara. Fiquei mal mesmo. Eu lembro que eu peguei ela no colo assim: não, vamos achar uma paçoca. Eu fui lá na rua, lá tem um trailer lá, né, vende açaí. Eu falei: os caras devem vender açaí com paçoca, com certeza. Aí eu falei: tem paçoca aí e tal, arruma um pouquinho pra mim. Aí ele pegou no copo assim, né, eu sabia que ele não ia cobrar. Eu perguntei só pra: quanto que é isso aí? Ele falou: não, nada, não leva. Eu falei: beleza, então. Não tinha dinheiro pra pagar, ainda bem que ele não falou, de R$5. Aí eu tava lascado. Aí eu lembro que, mano, desse dia em diante, cara, aquele cartão de Satanás, eu quebrei ele. Falei: mano, não vou mais passar por isso. Mas nesse dia eu aprendi, irmãos, eu sou o responsável. Então, para isso eu preciso ser um bom mordomo, um bom administrador das finanças, sabe? Pensar no dia de amanhã, ter um dinheirinho ali. Tava conversando com o Diego esses dias. Cara, eu sou muito consumista, às vezes quer comprar uma coisa que é desnecessária. Então hoje em dia eu penso mais um pouco. Faz uns 5 meses que eu tô na luta para comprar uma coisa aí, não tô comprando. Tomara que eu continue nessa fé. Mas por quê? Porque, cara, pode ter um imprevisto amanhã, entendeu? Eu preciso, sei lá, deixar um limite do cartão de crédito ali, se o caso precisar, né? Então, assim, ter essas reservas, né? Então, assim, isso faz parte, né, do pensamento de um provedor, né? Essa responsabilidade. Então, aprendi isso muito na raça. Casei muito novo, casei com 20, né? Então, sofri bastante nessa área das finanças até hoje. Eu confesso que para mim a coisa mais difícil é nessa área das finanças, de administrar o dinheiro, sabe? Estou aprendendo, sabe? Eu já fui ministrado por Jesus que eu preciso fazer isso, né? Tem as parábolas do talento, né? Que nós precisamos, né, multiplicar aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Então, para a gente ser um bom provedor do nosso lar, a gente precisa ter essa consciência, sabe? Fazer a nossa cama, pensar no dia de amanhã. Amém? Mas também somos responsáveis em prover o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Não é a sua esposa, não é a sua mãe, você, não é a tia da escola, não é o pastor da sua igreja, não é a tia do DDI, é você, é o responsável em prover a sua família pelo pão espiritual. Aquele cara que traz a palavra, que sempre tem uma palavra, sabe? Aquele cara que a sua esposa olha para você e você fala: não, vamos ficar nessa palavra. Ah, Lucas, mas você sempre tem uma palavra. Irmãos, eu nem sempre tenho, mas assim, eu aprendi uma coisa: eu tenho que ser aquele cara que não, vamos dobrar o joelho, vamos orar em nome de Jesus. Sou o primeiro a orar, sabe? Gênesis 18, 19, se você quiser anotar. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o escolhi, Deus falando, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui Deus está falando do Abraão, tá? Não está falando de qualquer pessoa, está falando do homem da casa, sabe? O homem
o pai da família ali. Então, nós vemos aqui que Deus, ele escolheu ele para que ele ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Então, nós somos os responsáveis, queridos, sabe, pela alimentação espiritual da nossa família, sabe, sempre direcionar, às vezes corrigir, né? Às vezes nossos filhos agem de uma forma, a gente corrigir na palavra. Sempre aprendi isso com o pastor Ângelo, sempre eu corrijo, sempre falando da palavra para a Rebeca. Rebeca, a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso, né? A Bíblia diz que a gente tem que, né, corrigir os nossos filhos, né? Ou sei lá, a Bíblia diz que tal coisa é pecado, né? Ou que Deus abomina tal coisa. Então assim, a Rebeca, ela está começando a ter uma reverência pela palavra de Deus, né? Tem uma biblinha dela lá, fica lendo lá, às vezes fica falando, pai, conta a história de Jesus de tal parte para mim. Tipo, uma vez eu contei para ela quando cuspiram, né, na cara de Jesus, e ela queria contar essa história toda hora, a história de Samuel. Nossa, toda hora, teve uma época que era a história de Samuel, toda hora ela queria. Então assim, a gente, sabe, os nossos filhos olhar para nós e falar assim, cara, esse cara respeita esse livro aqui por algum motivo, entende? Então assim, quando ela pergunta, fala, Beca, a Bíblia, ela não é qualquer livro, ela é a palavra de Deus, foi Deus que disse essas coisas. Então assim, ela, entendeu? E eu aprendi isso com homens mais experientes do que eu, entende, irmãos? Tem um pouco tempo, sendo pai, tem homens aqui muito mais experientes do que eu, mas isso é algo bíblico, né? Ainda que você seja mais experiente do que eu, a Bíblia é mais experiente do que você, porque foi o próprio Deus que ensinou. Então, sabe, precisamos ser aquele cara que abre a Bíblia dentro da nossa casa. A Bíblia diz isso, isso e isso. Quantas vezes o seu filho pegou você meditando ali na palavra de Deus, ou você falando um versículo bíblico, entende? Então nós somos responsáveis, queridos. Provérbios 22:3, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? A Bíblia fala pra gente, a Bíblia não fala assim, ensina o caminho, né? Isso é muito antigo esse pensamento, né? Mas ensinar no caminho, né? Então no caminho é você estar ali e junto com ele. Tem até uma frase de um livro que se chama Pastoreando o Coração dos Filhos, que é muito bom. Diz assim, a melhor forma de ensinarmos os nossos filhos sobre o caminho de Deus é andando nele e com eles. Então assim, não é você ensinar tipo aquela coisa, né? Faço o que eu falo, mas não falo o que eu faço. Então nós precisamos ensiná-los no caminho. Nós somos os responsáveis por isso. Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Entende? Então, não é só você não provocar, mas é você criá-lo na disciplina, na admoestação do Senhor. Então, não basta você não ser um péssimo pai. Nós precisamos ser pais alicerçados na palavra, pais que ensinam, amém? Terceiro ponto. Então, até aqui somos. Primeira coisa, vamos lá ver se vocês estão ligados. Primeira coisa, protetor. Não precisa ficar com vergonha não, irmão. Segunda coisa, provedor do lar. Terceira coisa, somos o profeta do nosso lar. E o que faz um profeta do lar? O profeta, se você for ler na Bíblia, era aquele cara que chegava, sabe, bagunçando tudo, botava todo mundo, sabe, levanta da cama, sabe, uma parada meio louca assim. O profeta, eu entendo que é aquele que dá destino para a família, sabe? E nós precisamos ser essa pessoa, a pessoa que dá destino, a pessoa, sabe, que impulsiona, entende? Nós, eu tive muito isso, não sei vocês, mas eu sempre tive
negócio tipo assim, eu preciso ser um cara mais de Deus que a minha esposa, sabe? Essa meio que competição, por um lado assim, amém, sou homem de Deus, mas no pensamento de competição isso não é saudável. Por quê? Porque você priva ela de algumas coisas, entende? Tipo assim, sei lá, você pode ensinar ela em algo que vai acrescentar muito para ela, mas você retém aquilo com medo dela, sabe, romper. Nós não podemos ser assim. Precisamos ser homens que queira ver a nossa esposa voando em Jesus, cara. Sabe, compartilhar as coisas que Deus tem falado conosco, sabe, querer que ela seja uma mulher de Deus. Eu já tive algumas experiências assim, de eu ver a Sara conversando com algumas pessoas, e assim, eu ver eu falando ali, sabe, conversa que a gente tem em casa, e ela falando da forma que eu falo com ela. Então assim, isso é um pouco de influência. Mas por quê? Porque, cara, eu quero ver aquela mulher crescer em Jesus, sabe? Ela já é uma mulher de Deus, mas eu quero ver ela voando cada vez mais, sabe? O profeta é assim, o que dá destino para os filhos, que prepara os filhos para os desafios da vida, né? Eu costumo dizer que eu não crio passarinho em casa não, cara, eu crio mulher de Deus, né? No meu caso, que tem uma filha, eu quero que ela cresça uma mulher de Deus, entendeu? Em nome de Jesus, né, irmãos? A gente quer que isso demore muito, mas eu quero que ela seja uma mãe de família posicionada, que isso demore para acontecer, amém? Né, não, Carlos? Isso demora para acontecer, mas esse é o plano de Deus para, né, não, Du? A gente que é pai de menina é ruim pensar nisso, mas cara, faz parte. Então assim, eu quero que ela cresça no temor, uma mulher posicionada, uma mulher de Deus, entende? Para que não chegue qualquer maninho lá na porta, lá, eu não preciso botar correndo, entendeu? Então se eu fizer a minha parte agora, eu não vou ter dor de cabeça futuramente, entendeu? A Rebeca uma vez falou passar assim, ela é muito curiosa, muito inteligente, ela pergunta tudo, o que é casamento, por que você casou com o papai, não sei o que. Aí numa conversa dessa ela falou assim pra mim, falou um dia pra gente lá, eu quero casar com o papai. Aí a Sara falou, mas eu já casei com ele, não dá pra casar com ele. A gente achou engraçado, uma hora depois eu fiquei pensando, falei, poxa, que bênção, né, cara, ainda bem, né, que isso quer dizer que eu sou uma referência pra ela. Então assim, costumam dizer aí, né, que a filha sempre vai casar com um homem parecido com o pai, né? Não sei se isso é verdade, mas dizem, né? Talvez na maior parte, com certeza deve ter exceções, mas por isso que nós precisamos, irmãos, ser esse cara de oração, né? Eu costumo ser sempre o cara que ora por enfermidades em casa. A Beca está doente, eu oro. Às vezes a Sara fala, mas não adianta ficar só orando, tem que levar no médico, mas vamos orar primeiro, vai que Deus cura, né? Então assim, nós precisamos ser esse homem que bota a mão na cabeça, que acredita neles, sabe, que acredita. Você precisa ser o primeiro que acredita na sua esposa, no potencial dela, sabe, de motivar. Não faça isso mesmo, vai ser bênção. De acreditar nos filhos. A Beca esses dias aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, mas cara, foi uma coisa assim, do nada, cara. Eu falei, Beca, tá na hora de aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Daí a Sara, não tira não, que é perigoso. Eu falei, não, vamos tirar, ela quer que tire. Daí a Sara, não, tira só uma então. Eu falei, não, vai tirar as duas. Daí a Beca, não, pode tirar, pai. Eu tirei, cara, a bichinha aprendeu em uma semana, assim, cara, algo. Mas assim, depois eu fiquei pensando, pô, é isso, cara, a gente impulsionar. Porque se a gente tiver medo de que os nossos filhos sofram algumas coisas, cara, eles não crescem, entende? Nós precisamos criar filhos dando destino. Em Salmo 127 diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche delas, aí ó, enche a sua aljava de filhos, irmãos. Enche delas a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então os filhos são como flechas, e flechas ficam na aljava, mas não foram criados para ficar na aljava, mas para ser lançados, para serem enviados, para dar destino, entende? E eu te pergunto, qual o destino você está dando aos seus filhos? O que ele está aprendendo com o seu comportamento? O que ele está aprendendo com as suas atitudes? É duro, cara, é difícil. Criar filho é uma luta. Eu estou falando aqui as partes boas. Você acha que eu vou ficar falando as partes ruins? Falo as partes boas, mas meu irmão, passo lutas, me irrito, já mirei,
já corrigi de uma forma que não deveria, me arrependi, já chorei por causa disso, entende? Rebeca já fez malcriação várias vezes, faz até hoje, faz birra, tem a parte ruim, é difícil, irmãos, porém, cara, nós precisamos fazer o nosso papel, porque se a gente não fizer, o mundo faz, cara, só que o mundo faz daquele jeito, cara, se a gente não educar, a Globo educa, sabe, as ideologias caídas do mundo educam, ensinam, entende? Qual o seu nível de presença dentro da sua casa? Pense nisso, irmãos. Amém? Então nós somos protetor, provedor e profeta do nosso lar. Amém, queridos? Guarde isso no coração. Pense sobre isso. Ora sobre essa palavra, sobre coisas que você precisa melhorar, como eu também preciso melhorar muitas coisas. Se a Sara tivesse aqui agora, ela ia estar só assim para mim, assim. Preciso melhorar também, preciso mudar muitas coisas, mas com a graça de Deus a gente vai ser aperfeiçoado, amém, irmãos? Crescendo de fé em fé, combatendo um bom combate, amém? Vamos para cima.